Fala galera, hoje eu tô com o Ivan Noronha, um parceiro aí que entrou na meliponicultura faz pouco tempo, tá vislumbrado com toda a história aí da meliponicultura, né? Para quem ainda não sabe, meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, né? É uma coleção de abelhas sem ferrão e quem cria abelhas sem ferrão é um meliponicultor, né? No caso da abelha sem ferrão, com ferrão é apiário e apicultor, no caso da abelha sem ferrão, meliponicultura, meliponicultor e meliponário, né? Que é onde a gente cria essas abelhas aí. E o Ivan, ele tá entusiasmado e eu quis gravar com ele para a gente, com as dúvidas dele, com as descobertas dele, a gente já vai ajudar um monte de gente aí que está começando, que está se descobrindo dentro disso que eu chamo de arte, né? Para mim, isso é uma arte, uma cultura é sensacional. Tudo bem, Ivan? Bom dia. Bom dia, Emanuel. Tudo bem, cara? Tudo Pois é, né? jóia. Esses palavrões aí que a gente aprende, né, cara? No começo eu ficava perdido também. Nossa, meliponicultor, mas a palavra não vinha e ficava buscando, mas quem que cria e tal. E é bem interessante essas conversas, assim, cara. Eu tô apaixonado. A palavra meliponicultura eu tive que escrever, cara. E eu tive que escrever e ficar durante um tempo me adaptando a essa palavra, porque toda vez que eu tentava falar ela não saía, né? Uma palavra, é um palavrão literalmente, né? É um palavrão mesmo, é um palavrão. Ô Ivan, você tá de molho então? Você tá com Covid? Desculpa até aí, né? A gente já tá sabendo, a gente conversou um pouquinho antes aí. Pra quem não sabe, eu atestei positivo pro Covid agora na quarta-feira e tô de molho em casa aqui, por isso resolvemos fazer esse bate-papo aí com o Emanuel. Tem me recebido aí muito de bom grado aí essas conversas aí que a gente tem. Mas graças a Deus que os sintomas são leves contigo, né? Você São tá só leves, cara. com. Graças a Deus tá bem tranquilo, né? Tô tendo uns arranhões na garganta, um respirar assim, estilo resfriado forte, né? Resfriado forte, assim, uma dor meio no pulmão, assim, uma dor meio no peito, carregado, mas tá tranquilo. Graças a Deus estamos aí. A Tomando gente a estava medicação certinho. A gente estava conversando um pouco antes sobre o própoli, né? E o Sim, Ivan, ele já faz ele já usa, já utiliza do própoli há muito tempo. E saiu um estudo recentemente sobre o própoli, e o própoli usado no tratamento do Covid, foram usados, eu não me lembro agora quantas pessoas, cento e poucas pessoas, que estavam infectadas com Covid, e eles acrescentaram, além do tratamento convencional, acrescentaram o própoli, né, como certo. um ajudante, né, como algo que Um fosse auxiliar ali. um auxiliar. E as pessoas que usaram do própoli não tiveram sintomas graves. Nenhum deles foi entubado, nenhum deles morreu. Então, para quem ainda não sabe, depois eu vou disponibilizar esse artigo aqui nos comentários aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Acesse esse link, leia, porque vale a pena, né? A gente está no meio Vale de muito um. a pena. É interessantíssimo essas questões, assim, né? Do própolis, né? Do uso do própolis. Então, a gente está no meio de uma pandemia grave, onde a gente está perdendo muita gente. Está certo que tem muita política envolvida, tem Tem. muita maldade comercial envolvida, mas a doença é real, a doença está matando. E a gente tem, né, como criadores de abelha, acesso a isso já há muitos anos, né? Todo mundo sabe que o própoli faz bem pra caramba. Quem nunca ouviu falar quando criança, que estava com a garganta ruim e tal, e a mamãe foi lá e colocou um própolizinho para. Então, a gente, nossos avós sabiam, nossos pais sabiam, a gente sabe disso, mas a ciência demorou para explorar isso. E no Covid a gente viu isso se manifestando de uma forma muito positiva. Né? Então eu vou postar aqui, depois vocês dêem uma olhada nisso, que é um artigo brasileiro de uma faculdade, de uma universidade brasileira, de uma pesquisadora que encabeçou um grupo aí legal, brasileiros, e que ganhou uma notoriedade mundial. Muito interessante isso daí. Né? E para o Ivan, eu não sei como é que estão os demais lá do seu trabalho, Ivan. Eles usavam também o próprio? Como é que eles estão? Eu não tenho muito contato com a galera, né? Que nem assim, o meu trabalho lá é recente também, né? Eu comecei a trabalhar há pouco tempo lá também. Para quem não sabe, eu também sou barbeiro, né? Além de ser meliponicultor aí também, né? Nos tempos livres.
eu trabalho com barbearia. Então, quando eu descobri que tinha um rapaz lá na barbearia que tinha testado para positivo, eu já corri também para o hospital. Eu já estava sentindo a garganta meio arranhando, mas eu achei que era mudança de tempo só, né? Tava resfriado, não estava sentindo nada, graças a Deus estava bem. Então, quando o rapaz atestou positivo, eu já corri no hospital e deu positivo, eu já me isolei, estou aqui em casa isolado, estou no quarto aqui fechado. A minha esposa Tati e a minha filha Jade também estão na outra parte da casa separados. A gente está tentando manter um distanciamento. Sempre quando a gente se passa um pelo outro, com máscara, a gente grita, avisa que vai passar. A gente está tentando ter esse cuidado. Provavelmente, assim, eu creio que, acho que o mundo, no geral, todo mundo vai acabar pegando essa doença. Vai. Existem Acho que cientistas todo mundo vai importantes acabar falando passando sobre por isso. isso. O importante é isso, né? É aumentar a imunidade, é fortalecer o pulmão, Tá é fazer preparado uso, para isso. né? O negócio é esse. Então, assim, é bem legal isso que você falou do própolis, né? Antigamente, né, o pessoal falava, vamos tomar uma colherzinha de mel com limão. É legal essas coisas. Mas é coisa para uma outra conversa também. Sim. Ô Ivan, fala para mim, como foi que você descobriu a meliponicultura? Cara, eu sou de São José dos Campos, nascido e criado em São José. Eu acabei indo embora para São Paulo, acabei indo embora, aliás, para Curitiba, e fiquei morando lá por 7 anos em Curitiba. E morando lá em Curitiba por 7 anos, eu adquiri uma cobra. Eu sempre gostei de animais exóticos e eu acabei adquirindo um pet lá diferentão. Comprei uma cobra, uma corn snakes. É uma cobra dos Estados Unidos, divisa Estados Unidos e México. É uma cobra que não tem veneno, mas é um animalzinho exótico, né? Veio para o Uhum. Brasil, não dá muito mérito também, mas veio para o Brasil um tempo. Era liberado no começo, depois virou um animal exótico e acabou não tendo mais autorização para a criação desse animal. E aí eu fiquei com medo de ter um animal em casa sem legalidade, eu resolvi passar esse animal para uma outra pessoa que quisesse, talvez doar o animal. E nesse meio tempo de desfazer do animal, eu conheci o Jean, um grande amigo meu também lá do Paraná. Na verdade, ele é de Araucária, tem um miliponário lá também, grande Jean. Aí o Jean falou assim, cara, eu gostei da cobra. Gostei, quero para mim, tô criando e tal. Só que segura ela para mim por um tempinho, que eu comprei um lote de abelha agora, eu tô meio sem grana. Segura aí para mim. Falei, opa, peraí, abelha? Como assim comprar um lote de abelha, cara? Você é louco? Pra ter abelha, você tem que ter muito espaço, né, cara? Falei, você deve ter grana pra caramba, né? A gente pensa assim, cara, que cria abelha, o cara tem dinheiro. Tem que ter um terrenão grande, né? A abelha Fazenda, morde, né? né? Pica, né? Então, assim, aí ele falou assim, não, cara, minha abelha é abelha sem ferrão. Aí eu falei, caramba, como assim abelha sem ferrão? Daí que eu fui tentar entender a conversa, né? Falei, abelha sem ferrão? Ele falou, vem na minha casa me conhecer. Aí acabei, peguei o carro, fui na casa dele, conheci o meliponário, muito bacana, ele tem uma criação imensa lá de abelha. Cara, gente boa, me deu uma orientação enorme, me deu um pouco de mel para tomar de tudo quanto foi abelha que ele tem lá, ele faz uns estudos lá, bem legal. Então, assim, conheci a abelhinha através do Jean. Aham. E aí, O... eu falei assim, cara, você interessou na cobra? Ele falou assim, interessei. Falei, cara, eu interessei nas abelhas, o que você quer fazer? Aí ele falou assim, olha, pelo valor da cobra e pelo valor da abelha, eu vou te ajudar, eu vou te dar 2 caixas de abelha. Escolhe aí qual que você gostou mais. Ah, a que mais me chamou a atenção de momento foi a mandaçaia. Gostei Linda, muito da né? mandaçaia. E lá tem bastante a mandaçaia, é a MQQ, né? É uma abelhinha bem top. E eu Sim. acabei adquirindo 2 caixinhas de mandaçaia MQQ. Levei para casa aquele bichinho, apaixonei na mandaçaia MQQ. Acabei comprando outra MQQ, fiquei com 3. Depois comprei mais uma, fiquei com 4 caixas de mandaçaia. Aí fiquei com 4 caixas de mandaçaia MQQ lá. Falei, estou apaixonado nessas abelhas. E comecei a aprender sobre as abelhinhas mandaçaia. E aí, isso foi meados de outubro, finalzinho de outubro para novembro. Aí, quando foi em dezembro, eu e a minha esposa decidimos voltar para São José dos Campos de novo. E aí eu comecei a procurar os meliponicultores aqui do Vale do Paraíba. Tanto é que eu cheguei em você, consegui achar você, a gente começou a bater um papo e tal. E aí eu contei a minha história para você sobre a cobra, sobre a mandaçaia MQQ, e você me orientou, olha,
mandaçaia, MQQ aqui, não tem, assim, fui procurar saber o que eu poderia fazer. Resumindo, tive que trocar minhas mandaçaia. Troquei as mandaçaia nas manduri. Apaixonei nas manduri também, as marginatas. A marginata foi assim minha paixão também. Aí troquei, peguei 4 marginatas e acabei vindo embora para São Paulo com as mandurizinhas. Mas, Aham, cara, eu tô apaixonado. Inclusive, eu troquei 2 manduri por duas MQA. aham, sim. Aí achei um outro rapaz também, um outro criador aqui em São José, que tem criação também de Aham. MQA. E ele me disponibilizou 2 MQA e eu disponibilizei duas manduri para ele. A gente acabou fazendo uma troca. E eu fiquei com 2 manduri e 2 mandaçaia. Você E tá as com 4 manduri dele. enxames agora, então. Aí agora eu tenho 2 MQQ e uma, na verdade, uma manduri. Porque uma manduri minha eu acabei perdendo pro fumacê. A Então, fumacê tava passando pesado aqui em casa. esse lance do fumacê é interessante. Vamos falar um pouco sobre o fumacê. Eu não sei quanto a São José dos Campos, mas Taubaté, existe uma lei velha, antiga, né, defasada, mas o Brasil é cheio de leis antigas e Antigo. defasadas, que proíbe, né, o artigo diz o seguinte, eu não estou com o artigo aqui agora, eu não sabia que a gente ia falar sobre esse assunto, mas o artigo diz o seguinte, é proibido criação de abelhas em área urbana. Lá não fala se é abelha com ou sem ferrão, abelhas. Então, Né? Porque antigamente não era comum na nossa região a criação de abelhas sem ferrão. Né? A minha esposa é do Paraná e lá no Paraná, cara, toda casa antiga, todo senhorzinho que você vai lá, o cara tem tem uma pelo menos caixinha. uma jataizinha. Tem. Né? Lá em Foz do Iguaçu, minha sogra é lá de Medianeira. Cara, toda casinha, toda chácara que você vai, toda casa dentro da cidade que você vai, de pessoas mais antigas, né? Dos pais, dos avós, não dos jovens, mas dos pais, dos avós, é comum você encontrar uma jataizinha que eles chamam de mirinzinha. E aqui não, aqui em Taubaté não é comum. Lá na minha região, eu sou do Espírito Santo. Lá de onde eu venho também não é comum. Eu descobri abelha sem ferrão, eu tinha 35 anos, cara. Então, e eu sou apaixonado por natureza. Se eu tivesse descoberto isso com 5 anos, eu estaria criando desde os 5. Porra, passei a vida inteira e não descobri, não sabia, né? Então, assim, não é comum. Então, provavelmente, porque não era comum, quem legislou, quem fez essa lei, não sabia também que existia abelha sem ferrão, então ele proibiu a criação de abelha no geral, né? No geral. Então, não se pode Na criar. cidade. Ou seja, eu estou correndo um risco, porque eu crio na cidade, eu e mais centenas de pessoas, por Sim. causa de uma interpretação errônea de correr, do cara vir aqui e falar assim, bicho, você está errado, você não pode criar, eu vou te multar e você tem que sumir com essas abelhas daí. Né? Então, assim, inclusive a gente já procurou alguns vereadores, infelizmente um deles não teve interesse, o outro, sabe aquele interesse mas mais ou Mais ou menos. menos, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião, enfim, eu preciso resolver isso. Agora, graças a Deus, fui convidado para fazer parte da associação aqui dos criadores de abelha, né, da meliponicultura do Vale do Paraíba, região da Serra da Mantiqueira e da região do litoral norte. Então agora a gente ganha um pouco mais de peso, então a gente vai agora como associação para tentar alterar essa lei. Então, como essa lei existe e ela me proíbe de criar abelha sem ferrão, eu não posso ir lá na prefeitura e falar assim, meu amigo, eu crio abelha sem ferrão, por favor não passe com fumacê na minha rua. Entendeu? Existem outras Infelizmente. cidades, E o que, existem eu, e outras cidades, o que eu tive que fazer, né, aham. foi tirar minhas abelhas daqui de casa. Eu não tenho mais abelha aqui em casa, Então, eu não sei se, infelizmente. se em São José existe essa lei, porque se não existe, aí existem duas outras possibilidades. Porque você pode ir lá na prefeitura e anunciar, olha, na minha rua vocês não podem passar porque eu crio abelha sem ferrão e se vocês passarem lá, vai matar minhas abelhas sem ferrão e matando minhas abelhas sem ferrão vocês estão cometendo um crime ambiental. Entendeu? Nesse Pois é. caso, você pode resolver dessa forma. No meu caso, infelizmente, ainda não. Eu não procurei saber se tem essa lei aqui em São José, que nem eu voltei para São José tem 2 meses apenas. Então, assim, e nesses 2 meses que a gente voltou para São José, a gente perdeu tempo, arruma casa, procura trabalho, se estabiliza, faz mudança. Então, assim, eu não consegui entrar a fundo ainda nesse mérito. Mas eu estou procurando, eu estou fazendo parte agora de um grupo também, né?
E a gente tem um grande parceiro lá também, a gente tem um amigo lá, o Fernando, ele é advogado e ele tá vendo isso aí pra gente. Ele tá procurando saber o que vai fazer, até questões de gente que perderam colônias, né, de abelhas por conta do fumacê, e ele está procurando se estender melhor, né, entender melhor sobre as leis, o que está acontecendo. E eu também não sabia até então que Taubaté tinha essa lei que proibia a criação de abelhas, Na né? verdade, cara, a maioria das cidades existem essa lei. Na Então, maioria. eu não Algumas, sabia. São muitas. José, eu preciso procurar saber também em São José se tem essa lei, se não. Mas em todo caso, eu infelizmente tive que tirar minhas abelhas daqui, né, do meio urbano, e levei para o meio rural. Minha avó Para tem uma elas é chácara. excelente, né? Para elas é excelente. Elas vão ter muito É, mais pasto apícola, né? com certeza. Uma natureza muito mais próxima. Enfim, para elas é muito, muito mais interessante. Só Bem que legal, bem melhor. como a nossa proposta de educação tem a ver com o contexto de estar perto, né? Como é que você vai conhecer de abelha morando na cidade e suas abelhas lá na roça que você não vai com tanta frequência, né? Pois Então isso é. acaba prejudicando. Daqui lá eu tenho que me deslocar, eu fiz as contas lá, dá 23 quilômetros. Quer dizer, é um espaço de tempo meio longo. Até Uhum. recentemente agora, foi na terça-feira, inclusive, que eu tive que ter contato com meus parentes lá e eu não sabia que eu estava até então com Covid. Eu tive que correr lá para resolver as coisas lá na roça. Foi um incidente que aconteceu. A prateleira que eu tinha colocado as minhas mandaçaia lá virou e caíram as caixas no chão. Minha mãe me ligou desesperada, falou: Não, filho, as abelhas caíram no chão, não sei o que eu faço, estou perdida. Eu estou tentando passar para ela como é que faz, como é que resolve. Questão de manutenção, questão de cuidar das abelhas, mas é difícil, né? Porque é Já complicado. aconteceu comigo. Eu coloquei lá na roça de um amigo, eu coloquei umas jataís, umas mandaçaias, eu não me lembro exatamente quais os enxames, mas tinha uns 6 enxames lá. A gente montou uma prateleirinha lá embaixo de uma mangueira e tal, ficou legal. Cara, bateu um vento violento que arrancou um monte de telhado na cidade, que derrubou muita árvore e tal, e jogou minhas mandaçaias no chão. E esse local onde eu coloquei, ele tinha um morrinho, assim, sabe? E as mandaçaias caíram rolando, cara, da tela embaixo. E tomaram, além do rolo todo, né, de descer rolando, ainda muita chuva. Cara, eu pensei, né, morreu, né, perdi meu enxame. Fui lá, Né? ele me ligou, fui lá no meio da tempestade lá, peguei os enxames e tal, fechei, trouxe pra casa. Por incrível que pareça, cara, não perdi nenhum deles. Eu Nenhum também, desses graças a enxames. Deus, não perdi nenhuma também. Esse tombo que deu lá, teve uma caixa que inclusive nem abriu. Ela caiu de uma altura assim de 2 metros de altura, caiu no chão, não abriu. Ela estava propolizada ali, metendo até um As gel minhas próprio também. na caixa. As minhas também. E elas estavam bem reforçadas. Aí eu abri, né? Elas estavam ali meio perdidas, porque perdeu a localização, né, o GPS delas ficou meio perdido, porque a caixa estava no chão, coitadas. Mas eu consegui chegar lá a tempo, né? Isso foi umas 4 ou 5 horas da manhã que aconteceu. Eu cheguei lá, era 8h30 da manhã, mas eu consegui resolver tudo, salvei, coloquei lá e agora minha mãe tá fazendo como filho, né? Faz como filho que fica na casa da avó. Minha mãe manda vídeo para mim toda manhã, ela filma as abelhas lá e manda, olha como é que elas estão. Daí eu falo, isso aí, beleza. Daí ela abre para mim lá, através do acetato, tira foto, me manda, eu falo, ó, essa aí coloca um pouquinho de xarope para dar uma reforçada. Ah, essa aí tá legal. Abre para mim o ninho, abre o sobreninho, que eu quero ver como é que elas estão. Eu falo, ó, essa aí tá quase em fase de divisão. Então, assim, é bem legal esse feedback que a gente tem E é tido legal que ela vai aprendendo junto, né? ela vai aprendendo junto. Mas, assim, não é a mesma coisa, né? Você estando longe daquilo né, que te move ali, é muito difícil. Eu até falei para ela, ainda mais agora que eu estou trancado em casa esses 10 dias, eu já estava na vontade de mandar ela trazer uma caixa para mim, deixar aqui em casa, para mim poder tentar cuidar, ficar olhando, mas eu falei, não, vou manter a minha sede, eu vou ficar um pouco longe delas, deixa elas aí mesmo, deixa eu quietinho aqui, vamos manter esse distanciamento durante esses 10 dias, que são os dias prioritários, né, para mim cuidar da minha saúde também, enquanto isso, fico cuidando das abelhinhas aí. Cara, mas é uma paixão, é muito legal isso, cara. É um negócio assim que é só quem mexe mesmo, é só quem gosta da natureza, quem ama esses bichinhos bonitinhos, esses carinhas aí. É muito legal. Eu já tô com ideia, já tô com as garrafas aqui em
casa, já estou tirando os gel próprios da Mandaçaia, já estou tentando ver como é que faz e qual que é o melhor álcool, o que melhor para fazer os atrativos, né? É muito interessante, é muito legal. Peraí só um minuto. Amor, pega um livrinho lá para mim, por favor. Eu acho que... Ah, tá em cima aí, ó. Você pega para mim? Aqui, ó. Com relação ao gel própoli, cara, e você fazer atrativo, é bem interessante porque, assim, existem os mais conservadores que vão dizer para você, obrigado, vão dizer para você assim, coloca álcool de cereal, né? E vai ter os caras assim mais como eu que testa tudo e vai dizer, meu, eu uso álcool de etanol, de posto de gasolina, velho, que é mais barato, é funcional, não mata a abelha, porque você precisa entender o conceito. Qual que é o conceito do álcool no atrativo? Você sabe qual que é a ideia do álcool no atrativo? Pelo que eu sei, pelo que eu entendi, na verdade, o conceito do álcool é só fazer a diluição, né, do gel ali, do própolis, né, propriamente dito ali. É mais para fazer a diluição, para ele poder ser volátil, né, para você conseguir mexer com ele, trabalhar com ele. E veículo, né? E veículo. Ou seja, você vai colocar o álcool, que é um produto que vai fazer com que aquele gel própolis se dilua e vai servir de veículo para levar o gel própolis até onde você quiser. Então você vai colocar o atrativo dentro da isca, o álcool vai evaporar, não vai ter álcool lá dentro, só vai ter gel própolis. Então, cara, se você vai usar um álcool baratinho, que é de posto de gasolina, que tem uma eficiência maravilhosa, ou se você vai usar o álcool de cereal, que é mais caro, que é mais conceitual, o resultado vai ser o mesmo. No final das contas, não tem álcool dentro da PET. Não, entendeu? Só tem gel própolis. Não tem. Então, assim, Emanuel, já usei de todos os álcools. O resultado é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Eu continuo fazendo capturas com álcool de posto de gasolina. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu pego Borá, eu pego Mandaguari amarela, eu pego Jataí, eu pego Mirim. Outro dia eu peguei uma Mirim preguiça, que é um caso raro numa isca. Cara, funciona, para mim funciona normalmente. Eu não critico quem prega diferente, mas eu não sou daquele tipo de boi que segue boiada, entendeu? Eu não costumo ouvir um berrante e seguir a boiada. Eu gosto de saber o que está acontecendo e por que, os motivos, né? Bom, então é por isso. Peraí, vou ler, eu quero saber o motivo. E aí eu só falo daquilo que eu acredito. Né? E quando eu acredito é porque eu pesquisei a respeito e eu quero entender o assunto. Então, na minha concepção, baseado na minha experiência, o álcool serve de veículo, né? Que vai levar o atrativo, o gel própolis, né? Um atrativo para dentro da isca e serve para diluir esse material que é sólido. Para quem ainda não viu, o gel própolis de Mandaçaia, por exemplo, parece um pedaço de cocada, né? É um negócio sólido. E aí você põe no álcool e ele dilui, vai virar um líquido preto, vai virar um líquido, no caso lá do Paraná... Lembra um tijolo gosmento ali. Lá no Paraná é interessante, eu deixei uma Mandaçaia lá na minha sogra, cara, o gel próprio é vermelho, cara. Porque o barro lá é muito vermelho, né? E aí fica um cheiro diferente. Eu não conhecia o gel próprio. Pro cara do Paraná, para quem está assistindo aí, fala, porra, mas que cheiro é esse? É o cheiro que você sente aí, que é diferente do cheiro que eu sinto aqui. Né? O aroma do meu atrativo feito das minhas abelhas daqui não tem nada a ver com o atrativo que eu fiz com o gel próprio da Mandaçaia de lá. Cara, é impressionante, é muito diferente e a coloração muito interessante. Então, assim, no caso da Mandaçaia, ela pega resina de árvore, pega barro, saliva, mistura tudo isso daí e gera uma proteção para a caixa dela. Ela vai criar tanto para proteção, para não entrar inimigos naturais como forídeo, como formigas, enfim, dentro da caixa dela, dentro do enxame, dentro da colmeia. Mas também ela serve como antibactericida. Então ela protege também sobre isso. Eu estava lendo a respeito outro dia, eu não tenho propriedades, eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, mas eu li sobre esse assunto e fala que o canal inteiro de entrada do enxame, por ter esse produto antibactericida,
as abelhas entram por dentro desse canal, né? Então você imagina que tem um canal aqui, que é a entrada da abelha, e a abelha entra e ela vai se limpando no todo desse canal e entra lá para dentro já purificada, sem bactérias, sem nada. E aí dentro do enxame é perfeitamente limpo. Né? Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, que eu só li sobre isso uma vez. Mas é impressionante a capacidade que se tem o produto. Né, que a gente sabe, esse artigo, inclusive, que eu vou deixar aqui no link, no descritivo, fala sobre essa função antibactericida e fungicida. Cara, é impressionante como as abelhas conseguem extrair isso da natureza e fazer isso com tanta propriedade. Cara, essas abelhas são coisas divinas, são coisas assim, maravilhosas. A abelha é um bicho assim que eu tô engatinhando ainda no meio. Eu tô assim no começo do começo mesmo. Eu não entendo nada ainda. O pouco que eu sei é nada. Mas, cara, é um negócio tão maravilhoso. Outro dia eu vi uma reportagem também na internet de pessoas de outro país que eles estão fazendo uso da caixa de abelha para quem tem problema pulmonar, para quem respira, para quem tem problema de bronquite, essas coisas. Eles estão usando uma máscara e colocam um cano dentro da caixa da abelha. E ali tem, claro, uma proteção para não sugar a abelha, né? Só para vir o aroma, só o cheiro da caixa. Uhum. E a pessoa passa ali 2, 3 horas por dia respirando aquele cheiro da caixa da abelha, que seria o produto dela que está ali dentro da caixa. Esse produto antibactericida que você falou aí, que ela vai se limpando dentro ali da entrada, cara, é interessantíssimo. A gente está, assim, começando a desvendar os mistérios da abelha agora. A abelha tem milhares de anos e agora que a humanidade está tomando conhecimento dessa maravilha que é esses bichinhos aí. Então, assim, Cara, é é um impressionante, negócio né? muito maravilhoso, é lindo demais, cara. Se a O, gente fosse o, aprofundar e falar, tem assunto para mais de mês, assim. é, o Egito já sabia do poder do mel, do poder dos enxames, né, das abelhas há muito tempo, e a gente infelizmente deixou passar isso daí para comprar remédio, né? A gente Pois é. optou por ouvir a indústria farmacêutica e comprar remédio e não ter uma alimentação saudável, que é o canal. Mas deixa eu te mostrar um negócio aqui, cara. Eu sei que você já viu lá, porque eu já te mostrei, mas tem um monte Ah, de gente aí que não viu. inclusive eu quero. Olha isso aqui, ó. Esse daqui é um rascunho, né? Esse daqui tá impresso no materialzinho bem fuleiro, mas é o rascunho dá pra ler direitinho aí? Tá legal a Dá. câmera? Uhum. Então, esse daqui é o livrinho que... O que que acontece, cara? Quando eu descobri as abelhas sem ferrão, eu fiquei puto, mas muito bravo, de eu ter descoberto isso com 35 anos, cara. Eu descobri com 39, cara. Tá bom pra caramba. Eu descobri agora. Tem 3 meses que eu descobri essas abelhas, cara. Mas eu fiquei muito bravo, cara, porque o que que acontece? O que que você sabe sobre a abelha? Cara, você sabe que existe uma abelha compridinha, com a bundinha entre preto e amarelo, que ela tem ferrão e dói pra caramba, e quando ela pica, incha, e você chora, né? Quando criança você chora. E tem gente que tem alergia que até morre com isso. É o que você sabe Infelizmente. sobre a abelha. E aí eu descobri, né? Eu já contei essa história aqui outras vezes. Eu descobri que a abelha sem ferrão assim, né? A sua foi por causa da cobra, a minha foi o seguinte: minha mãe me ligou numa segunda-feira e falou assim: filho, você viu o Globo Rural ontem? Eu falei: não. Ela falou assim: falou sobre a abelha sem ferrão. Dá para criar em casa. Eu falei: uau, abelha sem ferrão, será que os caras fizeram em laboratório, né? Conseguiram extrair o ferrão da abelha em laboratório? Cara, foi a primeira coisa que eu pensei. E eu já sabia que existia uma comercialização de rainha, né? Pegava-se rainha com uma genética melhorada. Então, pô, para os caras pegarem uma abelha e tirar o ferrão, né? É fácil. Eu não via dificuldade nisso. Falei, pô, então deve ser uma alterada em laboratório, vou dar uma pesquisada. Passou a semana ocupado com trabalho, com outras coisas e tal, não consegui estudar. Acho que numa quinta ou sexta-feira minha mulher viajou com as crianças para o Paraná, eu fiquei em casa sozinho. E aí eu falei, pô, agora que minha mulher viajou, eu vou aproveitar para estudar sobre esse assunto. E aí eu tenho comércio, né? Eu tenho vidraçaria já faz quase 20 anos. E aí eu passou o trabalho do sábado, né? Passei, sou sem mulher em casa, o que que eu fui fazer? Comprar marmita, né?
Passei no restaurantezinho, comprei uma marmita e fui para casa. Eu me lembro, inclusive, cara, com quem eu conversei no dia, né? Com um amigo meu, Mário Celso, que estava lá no restaurante, lá encontrei com ele, que já faz tempo que eu não vejo. Encontrei ele, eu falei, cara, minha mulher tá viajando, eu vou para casa agora almoçar e eu vou estudar sobre um assunto. Eu ainda falei com ele, você já ouviu falar de abelha sem ferrão? Ele falou, não. Então, cara, eu ouvi falar sobre isso, eu vou dar uma pesquisada para saber o que que é. E fui embora. Cara, sabe que hora que eu parei de estudar sobre abelha sem ferrão aquele dia? Era quase 2 horas da manhã. Aquele dia eu passei a tarde e a noite inteirinha vendo vídeo no YouTube. Eu prefiro vídeo do que ler. Eu aprendo mais. Né? Tem gente que prefere ler. Minha mulher odeia ver vídeo. Eu prefiro ver vídeo. E, cara, eu passei a noite inteirinha, a tarde e a noite toda. E no dia seguinte, foi domingo, eu me lembro que eu acordei umas 6h30, 7 horas, sei lá, a hora que eu acordei lá cedo. Na cama, eu já peguei o celularzinho ali, ó, eu já comecei a pesquisar e fui até 2 horas da manhã de novo daquele dia. Impressionado com tudo aquilo que eu vi. Cara, no próximo sábado eu já tinha 4 enxames. Na primeira semana eu já adquiri 4 enxames de tão apaixonado que eu fiquei pelo assunto. E eu fiquei muito nervoso, muito bravo de um negócio tão maravilhoso eu não ter aprendido na escola. Que absurdo, cara, não ter me ensinado isso na escola. Eu sabia algumas coisas, não muitas, sobre a abelha com ferrão, que não é nossa, que não é brasileira, que veio introduzida de forma comercial, veio por pesquisa e tal, para o Brasil. E a nossa abelha, que são mais de 300 espécies, eu nunca tinha ouvido falar. E ainda não se ouve falar dentro das escolas. Eu de vez em quando dou, por causa da pandemia não mais, né? Mas eu dou palestras dentro das escolas e aí eu chego na escola e a professora fala, uau, eu não sabia que existia. Cara, professora de biologia, outro dia eu estava conversando, eu cheguei na minha loja, minha esposa toca uma das lojas e ela é bióloga. E aí tinha uma professora de biologia dela lá, que hoje é a diretora do campus lá, né? De biologia. E ela falou, na hora que eu entrei na loja assim, minha mulher falou, ó, abelhudo aí. Aí ela falou, oi, Emanuel, tudo bem? Cara, eu nunca vi a mulher. Ela falou, oi, Emanuel, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, adoro ver seus vídeos, eu aprendo muito com você. Cara, eu não tenho nem formação em biologia. Eu só tenho interesse, né, na meliponicultura como um todo, mas eu não tenho uma formação em biologia e nem em meliponicultura mesmo. Eu sei que hoje, graças a Deus, a doutora Lídia montou um curso de meliponicultura na Unital, na Universidade de Taubaté. Então, para você, ó, aí, ó, você que está assistindo aí, tem interesse em fazer uma formação superior, em Taubaté, a doutora Lídia, que é a diretora do campus da agronomia, montou um curso de formação superior em meliponicultura. Então, quem quer se aprofundar profissionalmente na meliponicultura, Taubaté tem, se eu não me engano, é o único curso nacional de formação superior nesse assunto. Então, é Eu tudo estou muito fazendo novo. curso de formação. Eu comecei agora a fazer um curso de formação, mas é por Santa Catarina. A gente está fazendo um curso online por Santa Catarina. Mas é É um curso de superior? formação. Não é Não, é um curso superior. técnico, é um curso Curso técnico. técnico, Não é sim, superior, é um sim. curso técnico. Aham. Curso técnico. Aqui tem Mas assim, também. já tem, já tem também. O Já é curso um negócio técnico legal, porque antigamente não não ouvia tinha falar. nada. A gente aprendia um com o Antigamente não outro. tinha. Sim, a gente aprendia um com o outro. Então, assim, era Então, o boca a boca. Ah, leva essa caixa aqui. Né? então, baseado nessa minha indignação, né, de não ter aprendido na escola, e infelizmente os nossos formadores de opinião, nossos professores, também não conhecem. Então, cara, se existe outro eu não sei. Eu pesquisei e não encontrei. Na minha pesquisa, esse livro aqui, Camping Colmeia, é o primeiro livro de educação infantil voltado para abelha sem ferrão. Dá para ver aí? Fiz uma parceria com esse cara aqui, ó, o Dan Xavier, e com a Deu Josi, uma... que deu para ver? Né? O Dan, ele me ajudou com o texto, me ajudou com a história, enfim, ele me ajudou na formação do livro. A Josi fez toda a parte de desenhos, né? Então, um livro super legal. A gente conta no livro a história de uma viagem. As crianças chegam no ônibus voador, que é puxado por uma abelha, tá vendo? Tem uma abelhinha aqui em cima que faz. E as crianças descem do ônibus numa bolha
mágica, né? É um camping super, super interessante. E aí eu tenho dois personagens aqui que são os dois principais, que é o Dedé e a Lulu. O Dedé é o cara que vem com uma caixinha de abelha para mostrar aqui e tal. E aí o Miguel e a Melinda já dão o primeiro toque no assunto aqui, né? Que ela está tomando próprio, que ela está com a garganta inflamada e tal. Tem a professora, tem um personagemzinho aqui que é uma cadelinha que se chama Amora, que por acaso ela está por aqui. Tá perdido aí. Cara, então aí tem uma aula sobre, ó, a Amora aqui, ó. Amora, vem cá, vem aparecer no vídeo aqui. Vem cá. Vem cá, vem. E aqui tem uma aula sobre polinização. Aqui tem a aula sobre abelha sem ferrão. Eu mostro algumas abelhas sem ferrão, falo um pouco da capixaba, da uruçu capixaba, que, né, eu não poderia deixar de falar, é da minha região. E é uma abelha que, cara, se a gente não tomar cuidado, ela vai sumir da natureza. Né? A mandaçaia, a jataí, a bugia, eu falo da borá e falo da mirim preguiça. Com exceção dessa, que eu não tenho, essas daqui são as abelhas que eu tenho em casa. Né? Cara, eu sou apaixonado por essa uruçu capixaba, mas baseado no conceito de preservação, eu não teria ela em casa. Dou uma pincelada aqui sobre a abelha rainha, Rainha. né? E, enfim, é uma historinha super bacana. Não conheço ainda nenhum outro. Se tiver um outro livro por aí, eu gostaria de conhecer, né, sobre o assunto de abelha sem ferrão, educação ambiental infantil. Eu ainda não conheço, então, teoricamente, eu estou lançando o primeiro livro, né, de história com esse conceito pô, a qualidade ficou legal pra caramba, a história ficou bem bacana para Já quero criança. um já, hein? Já deixa um. A gente ainda não E, decidiu como Emanuel, é. é muito legal isso, cara, porque, por exemplo, assim, a minha filha, com essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, eu consegui aqui em São José um curso para minha filha poder fazer. É um curso de bombeiro mirim. Aqui em São José está tendo, então as crianças estão conseguindo se encontrar no sábado lá. E nessa de bombeiro mirim, que é legal, ela vai aprender bastante coisa lá nesse curso, vai aprender linguagem de sinal, Libra, nó, vai aprender primeiros socorros, a lidar com animal peçonhento, no caso. Cara, de bate pronto, eu já cheguei num professor e falei assim, cara, por que não bolar uma aula de abelhas? Abelha sem ferrão, abelha com ferrão, e tentar entrar num contexto geral sobre abelhas, mais para nível de conhecimento das crianças e também para proteção da espécie, né? A gente não Preservação, estava sim. programado para falar sobre isso também, né? Mas já aproveitando o gancho, né, da informação para as crianças, cara, é um negócio muito legal. Isso tinha que ser difundido em tudo quanto é escola. Sim, Isso tinha que sim. ter nas aulas. A criança hoje em dia vê uma abelha, é a primeira coisa que as crianças normais, assim, né, comum do dia a dia, é pegar um chinelo, é pegar alguma coisa, vamos matar, vamos espantar essa abelha, deixa para lá. Ela É, não tem é, aquela é até preservação, aceitável, né? é aceitável, porque vai picar ela, né? E não Uhum. conhece a abelha sem ferrão. É difícil, né? A criança que conhece a abelha sem ferrão. É. Quando eu falei para o resto da minha família sobre as abelhas, todo mundo, como é isso? Você é louco? Vai criar abelha em casa? Daí até a minha irmã, eu deixei uma caixa de abelha na casa dela um tempo lá. Deixei uma jataí na casa dela um tempo lá na casa da minha irmã, que eu estava lá no Paraná ainda. Eu comprei essa abelha aqui em São José. E, inclusive, a pessoa entregou a caixa de abelha na casa da minha irmã para ela manter a caixa lá por um tempo até eu voltar do Paraná e retirar a caixa. Quando eu voltei para São José e peguei essa caixa na casa da minha irmã, o meu sobrinho, o Vi, ô tio, aquela abelha sua tá fazendo falta lá em casa. Toda vez eu acordava de manhã, ia lá, ficava olhando as abelhinhas trabalhar. É muito lindo as suas abelhas, tio. Tá fazendo falta essas abelhas lá em casa. Eu até prometi de dar uma caixa de abelha para ele assim que eu me estabilizar, a situação dar uma melhorada. Eu vou montar uma caixinha para ele. Eu quero fazer um esqueminha. Eu vou levar uma caixinha de presente para ele. E eu quero que ele tenha uma Qual que é a caixinha de idade abelha. dele? Ele tá com 9 anos de idade. Cara, sabe como que eu faço? Eu não gosto de dar caixinha, não, porque fica muito pronto, né? Eu gosto de É, fazer o processo. Então, eu chamo essa pessoa que eu gostaria de dar um enxame para fazer uma isca comigo, faço o atrativo, levo para o mato e ensino a fazer captura. Porque daí eu já começo a ensinar o processo.
entendeu? O meu A melhor filho já coisa, fez mas eu isso. também estou no processo de aprender a fazer HPLC também. Porque para mim veio fácil, né? Eu consegui fazer assim a troca da abelha. Hoje em dia você pesquisa no YouTube, você consegue fazer o atrativo, você consegue bastante coisa, mas veio para minha mão, veio pronta, né? A caixa veio pronta. Hoje em dia não, eu tenho minhas caixas aqui embaixo aqui. Eu estou fabricando algumas caixas agora. Comprei a madeira, estou estudando sobre madeira. Comprei a madeira, estou cortando a madeira. Eu comprei uma serra, estou cortando aqui. Já fiz uma amizade com outro parceiro também que tem um meliponário também. E ele já me cedeu na casa dele. Ele tem várias serras, ele mexe com carpintaria, sei lá, e faz um monte de coisa lá. Me cedeu o espaço dele. Se eu quiser ir lá cortar, fazer as coisas, ele falou: ó, pode vir, usa minha oficina aqui, vamos se ajudar, vamos fazer tudo junto aqui. Então, assim, é legal esse meio. A gente começa a criar mais amizade, o laço se estreitam, e você tem um convívio muito É, bacana. é sim. E eu vou falar uma coisa para você, cara. São poucos os meios, né, que eu tenho participado que são tão solidários quanto é a meliponicultura. Outro dia eu tive problema com o enxame. Eu tive uma experiência ruim com o enxame que eu trouxe que não era da minha região, né, que é a boca de renda. Eu não tenho mais e, enfim. E eu estava com essa boca de renda aqui e ela ficou fraca, eu não cuidei direito, né? Não tinha experiência com esse enxame, não fiz o que deveria ter sido feito da forma correta, eu estava no começo da minha experiência também como meliponicultor, e aí ela ficou fraca. Quando eu descobri, né, que eu percebi que ela estava fraca. E aí eu coloquei na página, né, do Projeto Vale do Mel, e eu coloquei: gente, eu estou com um enxame aqui que está fraco, tem alguém que possa me ajudar com um disco de cria? Eu preciso de disco de cria para fortalecer meu enxame. Cara, entrou em contato comigo o Rian, que virou meu amigo posteriormente. O Rian foi extremamente solícito. Minha esposa, eu não pude ir lá, minha esposa foi lá na casa dele, ele apresentou todas as espécies que ele tinha, todos os enxames e falou com tudo, né? Minha mulher voltou de lá apaixonada pelo meliponário dele. E ele disponibilizou para mim, acho que 3 discos de crias enormes, cara, enormes assim, grandes. E aí eu coloquei, recuperei meu enxame e passei para frente, passei para ele inclusive, porque realmente eu tomei como conceito não criar abelhas de outros biomas, né? Existem algumas que são extremamente adaptáveis, né? Outro dia eu tive uma conversa com o Roberto, lá da Universidade de Salvador, e o Roberto falou comigo assim: não, mas você cria nordestina aí, cara, a Uruçu nordestina? Eu falei: Roberto, eu crio, eu tenho 4 enxames de Uruçu nordestina, e com essa abelha eu não tenho problema. Né? Eu tenho vários amigos que criam do Rio Grande do Sul até o Nordeste, e é a abelha mais bem adaptada, cara, no Brasil inteiro. Inclusive existe um projeto de uma PEC no Congresso rolando, pedindo autorização para a criação dessas abelhas na nossa região. Quando houve agora essa alteração da lei, né, com relação à meliponicultura, eles permitem que eu legalize essa abelha. Então eu posso legalizar essa abelha, diferente das abelhas do meu bioma, que são de 10 em 10 anos para eu refazer a documentação. Essa é de 3 em 3 anos, vai me dar mais trabalho. De 3 em 3 anos eu preciso apresentar, eu não posso comercializar esse enxame, eu não posso vender, enfim. Mas eu posso criar, né? Por enquanto eu posso criar. Então, inclusive, dentro daquela história que a gente tinha conversado lá da MQQ, dentro dessa concepção, ela pode ser criada. Você pode criar, ela vai entrar dentro desse perfil de que de 3 em 3 anos você precisa refazer a documentação, mas você pode criar, não pode comercializar, não vai haver comércio legal desse enxame aqui na nossa região, no nosso estado, né? Mas você pode criar. Na verdade, assim, a MQA não, perdão, a MQQ não. A MQQ ela entrou como ela está autorizada a ser criada assim. A MQQ e a MQA. Eu acho que a gente não ia nem entrar nesse mérito, né, de lei, de nada, mas é interessante puxar esse ganchinho aí, alguma coisinha. Eu estava vendo lá, quando eu vim para cá, eu desfiz das minhas MQQ lá no Paraná e vim para obter as MQA daqui da região.
Depois eu fiquei sabendo que a MQQ pode Foi. ser criada assim no Pode, estado de São pode. Paulo. Aí o que que A acontece? resolução ela foi autorizada. Ela foi. O que não está. Assim, na verdade, todas elas são. Se eu tiver uma Uruçu Capixaba aqui e eu fizer o registro, ele vai poder ser feito o registro nessa concepção de não Certo. comercializar. Mas o que que acontece? No caso da MQA e a MQQ, elas hibridam, né? Elas se misturam e criam um terceiro enxame. Então, como na nossa região a MQA é a que manda, é onde tem mais na nossa mata, né? Aqui em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, ainda encontra com uma frequência absurda a MQA. O sul de Minas, muito, mas aqui na nossa região, a Serra do Mar tem MQA. Então, na nossa região, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, enfim, o ideal seria criar a MQA. Já lá nos extremos, divisa com o Paraná, ainda existem, ainda se encontra a MQQ na natureza. Então lá seria ideal. Cajati, eu tenho um amigo meu em Cajati ali, né? O Jorge lá em Cajati, tem um miniponário lá também, e ele também acha a MQQ na natureza lá. Mas Cajati é onde? Cajati é a divisa do estado de São Paulo e Paraná, Sim, bem sim. É divisa. porque ela é comum no Paraná. Então, É. como o estado de São Paulo é muito grande, e aí ficaria um negócio muito cabuloso ter que subdividir o estado, falar, na região de fulano de tal pode criar MQA, na região tal não pode. Então os caras pegaram e liberaram MQA e MQQ no estado inteiro. Mas por conceito, eu sugiro para quem está no Vale do Paraíba, cria MQA. Quem está mais ao extremo pode usar a MQQ, que está sem problema nenhum, porque a MQA é a abelha da nossa região e você não encontra ela lá. Seria mais ou menos assim, por consciência não criar. Por lei está Exatamente. liberado. Está liberado, está liberado. Pela consciência do criador, talvez não criar, mas pela lei pode. Cara, porque pode assim, a gente como criador, existem as pessoas que criam só por criar, não estuda, não se prepara para o conceito de preservação, de polinização, de educação ambiental. Tem um cara que só cria. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Só cria. Ele está contribuindo para o meio ambiente também. E existem aquelas pessoas que se preocupam com o que está fazendo. Né? Baseado nessa informação de preocupação com o que se faz, é melhor que a gente faça direitinho, né? Eu estava conversando com um amigo recentemente, ele falou que comprou uma Uruçu Capixaba. Cara, se você olhar um enxame de Uruçu Capixaba, você fica apaixonado, cara. É uma abelha gigantesca, ela é absurdamente grande. Mas, cara, tá correndo risco, é uma abelha que deveria estar sendo preservada, tinha que ter um projeto forte de preservação dela lá na região dela, lá em Domingos Martins, Santa Teresa, enfim. Até parece que tem, eu não conheço, mas parece que tem um cara lá que tem um projeto até financiado pela Petrobras, se não me engano. Mas em Minas tem criadores que tem mais de 1.000 enxames de Uruçu Capixaba. E não tem isso lá no local de origem. Entendeu? Então eu ainda não posso discutir isso assim, é certo ou é errado, né? De repente não é errado, de repente acrescenta, mas se você pensar como contexto natural da natureza, na mata, ela não está na nossa mata daqui de Ubatuba, não está na nossa mata daqui de Campos do Jordão, então o ideal seria deixar ela no localzinho dela lá e ficar, né? Preservar isso, soltar ela o máximo possível na floresta lá, para que realmente ela não suma do mapa, né? Tá cada vez mais difícil. Pode falar. Pois é. Você falou da sua paixão por essa Uruçu Capixaba. Eu tenho uma também que é meu xodó também, que eu adquiri ela lá no Paraná. Inclusive eu estudei para ver se ela tinha incidência aqui também na nossa região. É a Guaraipo. A Guaraipo também quase foi dizimada também. A Guaraipo, né, no caso a minha é a Guaraipo negra, né? Mas tem uma outra Guaraipo também, né? Eu tô aprendendo ainda, uma outra que é a bem amarelinha lá, né? Tem a bicolor. É a bicolor. A minha é a bicolor Schenck. Acho que é isso, não sei a pronúncia certinha, mas é a Schenck. É a bicolor Schenck, é a negra. Cara, é uma abelhinha extremamente linda, dócil. maravilhosa. É dócil demais. Ela é agressiva com outras abelhas.
Eu já notei que ela é bem brabinha com outras abelhas, né? Ela é bem agressiva, se a abelha tentar chegar nela ali, ela é meio brabinha. Mas ela é extremamente linda, a abelha. Tem uns potes de mel enorme. O mel dela, já por isso, ela foi predada bastante, porque o mel dela é um mel com propriedades já medicinais. É um mel que, lá no Paraná, eu já ouvi histórias, relatos de pessoas lá que viraram meleiros e eles abriam ela no meio do mato, quebravam o oco de árvore, tiravam o mel e largavam ela lá e ela acabava morrendo. Incidência de muito, né, predador entrava lá na casinha e predador natural e matava elas, né? Forídeo. Então, assim, quase se extinguiu. E é uma abelha extremamente linda, é uma abelha maravilhosa. E eu tenho essa caixa lá, eu crio ela e não tenho intenção de comercializar. Eu quero ela para mim, eu quero ter ela lá legalzinha. Se eu pudesse escolher uma abelha e montar um meliponário comercial para mim, ter legal, comercializar, seria a bugia. A bugia é uma abelha linda, maravilhosa também. Porém, também já ouvi relatos, eu não tenho, nunca tive, mas eu já ouvi relatos que ela é uma abelha meio chata de criar. É uma abelha que tem que ter um certo cuidado. Então, no caso, a mandaçaia seria uma abelha legal, uma abelha forte, uma abelha bem A reforçada. mandaçaia, ela é uma abelha mais fácil de lidar, mas a bugia não tá longe disso não, cara. Eu tenho bugia em É, casa, eu adoro a bugia, eu acho que uma das mais lindas, né? Mostrei mas aqui no meu livrinho que eu coloquei pô, ela eu aqui em vi ela, cima. É uma é abelha muito linda. dourada, né? É bem parecido com isso aqui, ó. Cadê? Isso, ela é linda essa Ela é abelha. linda, é uma abelha linda, 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 linda. Mas eu não acho ela difícil de lidar, não. Eu acho ela bem parecida com as urussus, com a mandaçaia. Eu acho ela uma abelha relativamente fácil de lidar. Uma abelha que é mais difícil de lidar, né? E para quem gosta, cara, eu adoro as abelhas mais truculentas, sabe? As abelhas mais bravinhas, mais nervosinhas. Eu gosto muito, porque são enxames normalmente mais populosos, né? A borá, cara, é uma abelha sensacional. Eu sou apaixonado pela borá. A Borá eu já Curiosamente, vi. Eu já vi curiosamente os foi teus o meu. relatos da Borá, da árvore que levou um raio. Inclusive, gostei demais da história sua lá. Então, a borá, curiosamente, foi minha primeira captura foi de borá. E eu tenho vários amigos que, cara, estão na meliponicultura há mais de 10 anos, nunca conseguiu capturar uma borá. E eu capturei a borá. Minha primeira captura foi uma borá, minha segunda captura foi uma borá. E nos meus primeiros 3 anos eu capturei mais de 5 enxames de borá. Então foi fácil me apaixonar por esse enxame. E é um enxame assim, ele é volumoso, tem muita abelha, vai no cabelo mesmo, gruda no cabelo, na barba, na beira do olho, no canto da boca. Só que, cara, ele é um enxame muito nervoso lá na mata. Você traz ele para casa, com uma semana, você pode colocar a cara na frente, você põe a mão na frente da entrada da abelha assim, ó, as abelhas não te atacam. É Pois impressionante é. como elas se adaptam, entendeu? E aí, você vai mexer nela. Tem um vídeo meu que eu postei recentemente que eu estava acrescentando um módulo em uma das borás que eu tenho. E aí, pô, aí não tem condições. Você vai abrir, você vai mexer Vai, o vai cutucar. vespeiro, né? Você vai cutucar mesmo a onça de vara curta. Daí sim, elas vão te atacar. Mas nesse caso, eu usei o macacão lá de apicultura. E aí, enfim, eu faço todo o que eu tenho que fazer. Esse é um enxame difícil de lidar, porque, cara, para você fazer uma divisão de um enxame de borá, bicho, você tem que ser muito bom, cara. Você tem que ser muito bom. Eu tive agora recentemente no Meliponário Bilski, lá em Medianeira, Paraná. Tem até o vídeo 1 e eu vou colocar essa semana o vídeo 2. São Eu vi o três. vídeo, o Você vídeo, eu viu vi. um, né? São 4 vídeos que eu fiz lá. O Florentino, ele está na meliponicultura há mais de 20 anos e ele é um cara muito, muito, muito apegado. Ele é muito apaixonado pela meliponicultura. E ele é um cara que gosta de testar, ele gosta de pesquisar e tal. E ele tira de letra a multiplicação da borá. Ele faz com louvor. Não dá pau, não dá errado. Entendeu? Cara, mas igual a ele, são Não tem. pouquíssimos, são pouquíssimos, são pouquíssimos. É uma abelha. Eu não arrisco. Eu coloquei nesse enxame novo um módulo de sobreninho nessa tentativa, que uma vez para fazer uma divisão, uma multiplicação ou divisão, né? Eu gosto de chamar de multiplicação porque eu tinha uma, virou duas, né? Eu não dividi ela. É, É,
para fazer a divisão ou multiplicação do enxame, com módulos é muito mais simplificado. Você corre menos riscos do que você ter que abrir. E aí você, né, tem mela de mel. E a borá, cara, é uma abelha que produz mel pra caramba. Toda vez que você vai tirar ela da isca para colocar numa caixa, vira uma meleca. E é por isso que eu já faço a isca de 5 litros, ou 6, né? Na maioria das minhas são 6 litros. 5 ou 6 litros. E aí, imagina que isso aqui é a isca e a boca da isca está aqui em cima, né? O gargalo da garrafa está aqui em cima. Então eu faço ela desse jeito. A maioria das pessoas fazem ela de cabeça para baixo. E aí põe um cano aqui saindo. Não, eu faço ela ao contrário, porque eu pego a isca e deixo ela em pé aqui, ela já não me dá nenhum problema. E aí eu faço um furo aqui e faço uma saída para ela e aqui em cima eu fecho. Quando eu capturo esse enxame, eu corto essa parte de cima, pego essa isca inteira e coloco dentro da caixa. Eu faço um módulo de tábua mesmo, eu faço aqui em casa, não existe esse módulo para comprar pronto, nas medidas da PET, e eu pego essa PET e enfio dentro desse módulo e ponho uma tampa. Cara, tá feito. Não é uma transferência. Eu só vesti a PET, entendeu? Abri a parte de cima para que ela consiga crescer. E aí, com o tempo, depois eu venho e coloco o módulo. Se eu coloco isso na roça, meu amigo, eu com um mês eu coloco um módulo por vez. Todo mês eu vou lá e acrescento um módulo, porque ela produz muito mel. Outro dia eu fiz um encontro aqui em casa de amigos íntimos, né, de amigos próximos, e a gente fez uma rodada de queijo, vinho e tal, e eu tirei nesse dia o mel da Borá, né? Se você ainda não provou o mel da Borá, ele é agridoce, ele é salgadinho, ele tem gosto de queijo, de queijo parmesão, se eu não me engano. Eu sou meio ruim com queijo, eu acho que é parmesão o nome do queijo. E ele é salgadinho, né? Ele tem um sabor forte, não é todo mundo que gosta desse mel. Minha esposa, inclusive, não gosta. Cara, quando a gente abriu os queijos todos, que tinha uns 8 ou 10 tipos de queijo diferentes, e eu pus um pote de mel em cima da mesa e falei, galera, prova esse mel aqui. O mel sumiu, cara. Acabou rapidinho. Era briga. Porque eu não vi nada mais harmonioso do que o mel da Borá com queijo. É perfeito. Né? Eu tive essa ideia porque um amigo que estava vindo me ligou e falou assim, Emanuel, você tem mel aí? Você pode disponibilizar o mel porque eu gosto de comer o queijo com mel, eu estou sem mel em casa. Eu falei, relaxa. E aí eu fui lá na Borá, extraí de tardezinha, tirei o melzinho e coloquei em cima da mesa. É sensacional. E é um mel diferente. E todos os enxames, eu não sei com quantos... Ah, você falou que foi na casa do seu amigo lá no Paraná, você provou vários méis. Foi. O mel, cada enxame produz um mel com sabor diferenciado. Né? A mirim... A mesma espécie, o sabor, ele tem uma textura, um sabor, um aroma diferente. Pode ser a mesma espécie, dependendo do lugar. Mas aí é pouco. Essa diferença na espécie é pequena, porque daí depende da florada. Mas na mesma florada, a diferença do mel da Borá, do mel da Jataí, do mel da Mirim, do mel da Mandaçaia, usando a mesma florada, são todas na mesma casa, na mesma roça. O mel é extremamente diferente. Não, aí né? sim, completamente. O mel da Mirim, ele é ácido, parece que ela colocou limão. Parece que ela espremeu o limão, ela fica com gosto de limão. Né? O mel da Mandaçaia, ele já é doce. Eu particularmente não gosto muito de doce. Eu tenho dificuldade com o mel da Apis, com o mel da Mandaçaia. É muito doce, o mel da bugia. Agora a Mirim, que ela já é mais ácido. A Borá, que já é agridoce, literalmente, já é mais salgadinho. Você sente o sabor do sal, cara, impressionante isso. Então, nesse caso, já me agrada mais meu paladar. Então, para quem ainda não cria abelha e ainda não conhece essa diversidade, cara, você ter abelha em casa, ter a experiência de abrir uma caixinha, oferecer para suas crianças, oferecer para uma visita, impressionar uma visita que ainda não conhecia, cara, é sensacional. Eu adoro isso. Mas é show de bola. Meu primo veio aqui em casa um outro dia, fazia tempo que a gente não se via. E eu gosto de cozinha também, eu fiz uns hambúrgueres aqui em casa e eu fiz uma maionese com mostarda e mel. Sim, e aí, sim. Mel, beleza, montei tudo lá, os lanches, a gente tava comendo e tal. Daí ele falou, nossa, que legal, vi as abelhas, até então a abelha ainda tava aqui na minha casa ainda. Uhum. Então eu fui lá, peguei uma caixa de abelha lá,
na garagem, trouxe, abri a caixa de abelha em cima da mesa. As minhas abelhas eu já conheço o jeitão delas já. Abri a abelha, a caixa da abelha, abri o sobreninho em cima da mesa. Já peguei a seringa, tirei o mel dela na hora, coloquei para ele. Nossa, a filhinha dele veio também junto. Ela se apaixonou pela abelha também, já viu a abelha, já quis colocar a mão. É um negócio lindo, mas, rapaz, é show de bola. O Gerson da SOS Abelha Sem Ferrão, ele costuma dizer que se você quer ter certeza que o mel é puro, cria abelha, né? Queria Tenha em ver. casa, porque daí, cara, foi você que tirou, você tem certeza que o mel é puro. Eu estava conversando com um fornecedor de mel, tem uma empresa gigantesca no Nordeste, mas muito grande no Nordeste, um cara que investiu uma fortuna e ele faz dois tipos de mel, é de abelha com ferrão, da Mata Atlântica e do Cerrado. E ele estava falando para mim que não tem como, cara, inclusive eu tenho uma reunião com ele hoje. Ele falou para mim, não tem como, Emanuel, você comprar um mel no supermercado ou na farmácia e garantir que aquele mel é puro, porque na grande maioria, de são de associações, de cooperativas. E, cara, chega mel puro de um cara honesto e chega mel ruim de um cara não honesto, né? Assim como do leite também. O cara pode colocar água no leite e acrescentar para ele ter uma renda maior na venda do leite dele. Então, assim, não dá para ter. Aí eu falei, mas tem algum teste que seja preciso? Ele falou, cara, não mais. Os caras estão fazendo mistura de mel e colocam um produto químico nessa mistura que esse produto químico camufla o resultado. Então, toda vez que a gente faz o resultado dá mel puro. Então, o mel que está chegando no supermercado, o mel que está chegando na farmácia, ele pode estar, não quer dizer que Não é que pode é. estar manipulado por essa gente animal, sem amor próprio, sem amor pelo próximo, que pensa só em business, que pensa só em resultado financeiro, que está manipulando o resultado do mel e oferecendo açúcar, cara. É triste, mas é cada vez mais real, né? Cada vez mais real a possibilidade da gente estar se envolvendo com mentiras comerciais, né? Então, fica o meu apelo aqui, né? Ontem a moça que me ligou lá de Pernambuco, ela falou assim, eu vi um vídeo que você fala adote um enxame, eu achei ótimo. Cara, adote um enxame. Você vai acrescentar saúde para sua família. A gente não falou sobre isso, mas é ou não é terapia? É bom demais. A minha mulher já fala já. Quando eu saía e eu ia lá para a garagem, começava a mexer com as abelhas, eu voltava para dentro de casa. Às vezes eu voltava com o vidro vazio de xarope, porque às vezes eu colocava, disponibilizava um pouco de xarope para elas lá. Atualmente, agora eu tenho duas manda-saia, tenho duas manduri e uma jataizinha, né? E tenho a guaraipa. Então, assim, às vezes eu gostava de disponibilizar um pouquinho de xarope para elas, para dar uma população, né? Aumentar um pouco a populaçãozinha ali, dar um reforço para elas. Então, eu voltava da garagem, quando eu entrava dentro de casa, assim, com o potinho vazio, aí voltava, minha mulher olhava para mim e falava assim, foi desestressar? Então, assim, ela já sabia. Eu ia para a garagem para mexer com as abelhas, quando eu voltava, eu estava desestressado, é terapia, É terapia. é um negócio lindo, é gostoso demais. Então, essa tua ideia aí de adote um enxame é a melhor coisa. Rapaz, eu É, gostei demais. é uma terapia. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais doente, né? Psicologicamente falando. As pessoas fazem terapia, as pessoas tomam antidepressivos, as pessoas tomam uma série de remédios para dormir, né? As pessoas já não dormem direito, já não têm saúde, se alimentam mal. A vida está cada vez. A vida, os caras estão vivendo mais tempo. Está vivendo mais tempo, mas está vivendo mal. Né? Pois Está é. vivendo à base de remédios, está vivendo na cama com médicos, com enfermeiros cuidando, enfim, as pessoas não estão vivendo bem mais. Né? A minha vozinha, cara, ela pega assim, ó, a mão cheia assim de remédio de manhã, dá dó de ver, sei lá, 20 remédios, 30 remédios, é muito remédio. E pum, pra dentro e manda água por cima.
e aquilo é remédio que vai dar problema no estômago, aí outro remédio que vai tirar o efeito do problema do estômago, aí um remédio para o fígado que dá um problema no esôfago, e ela tem que tomar um remédio para o problema que foi causado pelo primeiro remédio no esôfago, enfim, e aí ela toma aquele monte de remédio. Cara, se a gente aprender, eu gosto de ouvir o Dr. Laí Ribeiro porque ele fala muito sobre isso. Se a gente aprender que tem que ter uma vida saudável para não tomar remédio, né? Ser saudável não é tomar remédio para ser saudável. Não, ser saudável é ter uma alimentação saudável e ter uma vida saudável, né? Uma vida que você não necessite de uma terapia, de um remédio para dormir, né? Cara, então no meio dessa panela de pressão que nós vivemos, de vez em quando a gente precisa de um escape, né? E eu descobri nas abelhas sem ferrão a terapia. Né? Eu tenho 2 lojas, tenho um monte de funcionário, tenho uma correria danada e gosto de estar na atividade, né? Aí eu escrevo livro, aí eu faço vídeo, aí eu faço isso, faço aquilo, e porra, eu tenho um monte de atividade, e porra, tem 2 filhos, tem mulher, e aí você fica muito pressionado, porque é muita coisa. Todo mundo tem um escape, né? Tem um cara que usa o remédio para escapar, tem um cara que usa a bike para pedalar, o cara que, enfim, cada um tem o seu escape. A terapia com a abelha é sensacional. Eu não sei ainda se existe, inclusive eu tenho conversado muito com um parceiro e ele fala para mim, cara, pesquisa para ver se já tem alguém pesquisando sobre uma terapia com abelhas, né? Com abelha sem ferrão. Porque o benefício é tão grande, a gente tem tanto benefício em criar abelha, traz uma paz tão. Não é só por causa do mel, né? Não é só por causa do pólen que misturado ao mel eu adoro. Né? Meus filhos ficam loucos cada vez que eu tiro o pólen. Não é por causa disso, é por causa da saúde mental. A gente vive muito mais saudável, a gente vive muito mais em paz, eu acho isso sensacional. E a gente tem que difundir isso, né? Criar a abelha, adotar uma abelha para ter uma vida mais saudável como um todo, não só na alimentação, mas também no psicológico. Que nem você falou, né, mano? É um escape, né? Cada um vai para um lado, né? Eu também, cara, quando eu tinha minhas abelhas aqui em casa, que agora tá fazendo muita falta, era uma terapia tremenda. Você vai lá, você vê a rainha, às vezes você dá sorte de abrir o ninho ali, você vê a rainha passando por cima, dá um prazer enorme de você ver aquele serzinho que muda o mundo, né, cara? As abelhas mudam o mundo, né? Segundo os filósofos, né, grandes pessoas, né, sábias por aí, né? E, inclusive, eu acho que não lembro agora quem foi o rapaz que fez o estudo que falou. Não sei, não conheço agora. Agora a cabeça está meio bagunçada. Mas se as abelhas se extinguissem agora, se acabassem as abelhas, teríamos 4 anos de vida da nossa humanidade aí, né? Seríamos Foi só Einstein que falou isso. Foi Einstein, só Einstein, é isso mesmo. Só esse carinha aí, esse rapazinho aí que falou só. Então, assim, acabando as abelhas, 4 anos. As abelhas são responsáveis por 75% de tudo que a gente come. Se não mais, né? Segundo estudos, 75%. Há uma divergência de números aí, mas está perto disso. Então assim, cara, é tremendo, é um negócio maravilhoso. A abelha, eu vou falar para você, a abelha veio na minha vida como um refrigério. É um negócio muito legal. E a minha mulher fica até brava comigo. Às vezes eu tô vendo vídeo de abelha, eu converso com um, converso com outro, falo de caixa, comecei a aprender sobre a madeira para fazer a caixa da abelha, sobre atrativo, sobre cera. As abelhas que fabricam a cera são as mais novas e tiram a capa de gordurinha. É um negócio tremendo, assim. Se a gente for entrar em mérito e for conversar sobre tudo, rapaz, tem assunto por um monte de dias aí. Eu escrevi, tenho o meu terceiro livro, eu tenho 5 livros escritos. Esse é o primeiro que a gente já tá praticamente pronto, né? Ele está em e-book e ele tem movimento também, uma historinha também em movimento, que é um videozinho. Esse está ficando pronto essa semana. Então, o meu terceiro livro, ele fala sobre isso. É uma viagem que esses personagens aqui, eles ficam minúsculos e entram dentro do enxame e eles recebem, a rainha recebe eles e apresenta o enxame. E aí fala todos esses detalhes aí, né? Da vida da abelha, o que faz a abelhinha quando nasce, o ciclo inteiro.
até a morte da abelha. É uma descoberta da vida da abelha, dos personagens dentro da caixinha. É bem interessante. Cara, que top isso, cara. Maravilhoso. Bom demais, cara. Ô, Cara, a Ivan, gente tem que marcar uma hora, a hora que acabar essa bagunça aí, cara. Tem que marcar uma hora pra eu poder ir aí te conhecer pessoalmente, cara. Tomar um quando você café, quiser, quando você fazer um café quiser. com mel aí, pô. Vamos comer queijo com mel de borá. Pô, demorou. Cara, a gente já está 1h09 aqui. Não, tá. Vamos encerrar esse assunto aqui, senão vai ficar Tá. longo demais. A gente se fala num Vai. outro momento. Adorei falar contigo, Cara, eu né? também, cara. Você também, nossa vida. Parece que a gente já se conhece há um tempão, cara. Então, As abelhas proporcionam isso entre eu, os eu, conhecidos. eu já falo com o Ivan Noronha já faz uns meses, né, Ivan? A gente se fala pelo Já. WhatsApp e pelo Instagram, já sumiu o nome agora. Ai, caramba. Como é que é? Pelo Telegram. É, A agora gente já estamos se no Telegram fala, agora. a gente já se fala há algum tempo já, mas assim, com vídeo mesmo, é a primeira vez que a gente se fala. Então, pô, prazer te conhecer. Prazer meu Obrigado aí também. por ter entrado em Eu também contato agora, comigo. né? Como agora a gente é um meliponicultor, eu também tive que criar também o meu meliponário. Então eu tenho um meliponário agora, chama-se Jardim de Jade. É uma homenagem à minha filha, né? Que o nome dela é Jade, por conta da pedra preciosa, né? A Jade. Aham. E eu adotei uma abelhinha aí, que não é uma abelhinha sem ferrão, como símbolo do meu meliponário, né? É uma higrossim, né? Uma abelha, inclusive é um assunto para uma outra conversa depois. É uma abelha polinizadora também das orquídeas, né? É uma É abelha uma tremenda, solitária, né? uma solitária, é uma abelha linda, maravilhosa também. Eu tenho aqui em casa. Bem, Eu eu sempre tive a coloco. sorte de ter uma aqui no meu meliponário. Quando as minhas abelhas estavam aqui, eu tive a sorte de ter uma aqui vagando por aqui. Ela tentou entrar numa caixinha, inclusive, ali, que estava vazia, mas ela, não sei por que não ficou, foi embora. Mas na minha região também tem aqui. Eu tive o prazer de ter ela aqui por uns dias, depois ela Aham. sumiu. Não, aqui em casa eu sempre deixo caixas vazias, né? Eu devo ter umas 15 caixas vazias aqui. Caixas que já foi de abelha um dia, caixa que não tem, nunca teve abelha, enfim, deve ter umas 15 vazias. E eu, pelo menos umas 5 delas tem ninho de euglossa, sempre. Sempre tem da abelha assim, da solitária. Eu acho lindo, cara, porque é diferente do contexto da abelha sem ferrão, né? A abelha sem ferrão, na sua grande maioria, é uma abelha de comunidade, então tem a rainha, tem as operárias, tem o zangão, enfim. A euglossa não, ela é uma abelha solitária, mas ela não fica literalmente solitária, ela só não é uma Ah, comunidade. Quando eu abro a caixinha, eu tenho uma caixinha menorzinha lá, outro dia eu até filmei. Eu acho que, se eu não me engano, eu postei em um desses canais que eu uso aí. É uma caixinha pequenininha e tinha umas 4 delas lá. Só que elas fazem o cantinho separado. Elas não separado. vivem em comunidade, né? Elas podem Ah, até usar a mesma caixinha, mas fica separadinho. É um conjuntinho assim de umas bolinhas mais para parece um barro. conjunto habitacional mesmo ali. É umas bolinhas assim que elas colocam presas à parede assim, aí tem um alimento larval lá dentro e elas botam o ovinho. E cara, eu li muito pouco a respeito, mas eu li uma vez que ela depois que ela põe os ovinhos, ela morre. Eu não posso falar isso com precisão, mas eu já li a respeito. Então é um ciclo curto. Ela vive, tem a reprodução dela e morre. Então, quando Eu também vi pouco também sobre elas, né? Inclusive, estou tentando me aprofundar mais no conhecimento sobre as Egossim também, mas eu acho que é isso mesmo. Ela monta ali um conjunto habitacional, cria ali os módulos dela ali né? Com alimento larval ali, ela faz coloca ali o ovinho ali, e depois de uns dias ela morre mesmo. é, Parece que é uma coisa. é isso aí, é um ciclo curto. Não Pois muito é. diferente das abelhas sem ferrão, né? A abelha sem ferrão, a rainha, ela vive muito tempo, mas as filhas não, os filhos não. Vivem aí 50, 60 dias, é o ciclo de vida de uma abelha operária. É. Exceto no inverno. No inverno, elas pode chegar até 5, 4, 5, 6 meses de vida, né? Porque a rainha diminui a sua postura, o enxame não pode diminuir, né? Então é um ciclo sincronizado. A rainha para de pôr novos ovos.
as abelhas param de morrer. Porque se ela morresse, terminando o inverno, ia estar só a rainha, né? Porque se ela vive 60 dias, o período frio aí vai demorar 3, 4 meses de pouco alimento e tal, então elas param de morrer, vivem uma vida mais longa e a rainha para de botar ovos. Eu estava vendo essa semana, não me lembro com quem que eu estava falando, cara, e ele estava falando que a rainha... Ah, foi o Florentino, foi esses dias lá no Paraná. Ele estava falando que a rainha, que as operárias vivem horas voo. Ela não vive um período, ela vive hora voo. Então, Talvez vamos por dizer... isso que elas vivem mais no inverno, que talvez elas não saiam tanto, né? Exatamente, exatamente. Essa é a explicação. Porque em época de flor, né, em época de abundância de alimento, ela voa muito, ela trabalha muito, entra e sai, entra e sai, entra e sai do enxame, muitas vezes durante o dia. Morre rápido. Numa época de inverno, cara, às vezes nem sai. Né? Pega um dia chuvoso, dependendo do enxame, pegar os enxames menores, como jataí, mirim, cara, nem abre o enxame, nem sai. As mandaçais já são mais robustas, já sai mesmo, a uruçu capixaba já sai mesmo, mas ainda assim sai menos. Então, eu gostei dessa nomenclatura. Hora voo, as abelhas têm hora voo. Então, vamos dizer que ela tem 100 horas, numa época de muita fartura de alimento, vai viver 100 horas que vai demorar rápido, né? É. E aí 100 horas no inverno com pouco alimento, as abelhas vão ficar mais dentro de casa, mais aquecendo o enxame do que colhendo alimento, então elas vão viver muito mais tempo. Gostei disso aí. Show de Isso é uma bola. novidade para mim, né? Tô distribuindo essa informação aí do jeito que eu recebi. E Meu é novidade para camarada, mim também. muito Top. obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo aqui, Cara, adorei obrigado. estar com você esse tempo aí. Pareceu bem pouco, mas eu acho que a gente se estendeu bastante. Então, É assim, isso aí. o tempo é relativo, né? Como dizia aquele carinha lá, que quase não faz nada. O tempo é relativo. Aquele carinha Mas sem foi muita muito bom. importância. Mas isso é legal, é bacana. Beleza, man. Obrigado. Pessoal, para quem está assistindo a gente aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí. A gente vai estar sempre com novidades, sempre com assunto novo. Né? Dá um like aí para que a gente consiga distribuir isso daí, o YouTube distribuir, o Facebook distribuir cada vez mais de forma gratuita. E a gente vai Difundir se essas falando. informações aí, porque É isso aí. A senão não ideia é fomentar a educação, cara. A ideia é que todo mundo saiba. Né? E o o projeto que outro eu, que salva a vida, sim. É top isso aí. E o projeto que eu de vida, né? O meu projeto de vida é fazer com que as pessoas vivam com mais consciência. E eu gostaria muito de fomentar a meliponicultura como conteúdo de vida, né? Como Einstein falou da importância da polinização, né? Que a humanidade se perderia em no máximo 4 anos. Para mim isso virou uma verdade absoluta. Mas é E a mesmo. ideia é que eu consiga fomentar isso na base, que eu consiga fazer com que as crianças tenham acesso a isso, e por isso que eu não estou escrevendo livro para adulto, porque, cara, tem centenas de livros para adulto, e é por isso que eu não faço vídeos para quem já está na meliponicultura há muito tempo, eu faço vídeos para quem está entrando na meliponicultura, porque eu quero motivar, eu quero fazer com que as pessoas tenham interesse em entrar. Uma vez que ela entrou, cara, ela pode seguir outras pessoas e podem me abandonar numa boa, que eu vou ficar feliz da vida, porque o meu assunto é para quem está começando, o meu assunto é para quem está se entusiasmando, né? A minha intenção aqui é Emanuel, mas eu vou falar um entusiasmar. negócio pra você, cara. Você arrumou pra cabeça, velho. Você arrumou pra cabeça porque eu não te largo mais, cara. Imaginou bebendo água aí, cara. A gente sempre vai estar junto, cara. Gostei demais de você. A gente se identificou aí nas conversas e, cara, a partir de agora a gente vai estreitar mais os laços ainda aí. Fico Vamos feliz, ver esse cara, mel aí. fico feliz. Meu camarada, obrigado, obrigado Cara, mesmo. um Obrigado, a grande gente vai se abraço. falando. Um grande abraço. Muito obrigado por você me receber aí, cara. Demais. Eu Beleza. falei pra você que eu sou seu fã já, né? Já te Ah, sigo. cara, eu agradeço, eu agradeço. Sou teu fã mesmo, é show de bola. A importância que você tem para mim, assim, no meio da meliponicultura é imensa. Agradeço muito. De Obrigado, a coração, velho. recíproca é verdadeira. Aquele Obrigado, abraço, saúde pra você, se cuida, não esquece de tomar o própolizinho aí que você vai sair dessa rapidinho. obrigado, Valeu, valeu. beijão na família. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu.